pena, que pena, que pena. Mas nesse dia, você já está com o nome de convidado. A pergunta é, pastor, ressuscitar quando o defunto ainda está intacto, dá até para acreditar. Agora, ressuscitar quando não tem mais nada, aí é mais difícil, pastor. Como é que vai ressuscitar na vida? Primeira pergunta: aonde estão os restos mortais da vida? Os restos mortais de Eliseu. Onde é que está? A ciência hoje pode provar aonde está um pedaço de osso de alguma coisa desses heróis da fé, sabe? Não. E como é que ele vai receber comprimento, pastor? Se não tem mais nada na terra. Para mim, você não tem nada, mas para o Espírito Santo. Ele sabe aonde está toda a partícula de célula dos homens que aguardaram o grande dia, o arrebatamento da igreja. De maneira que ele descerá com as almas dos seus queridos. Hoje as almas dele estão sempre a mão. Então no dia do arrebatamento ele desce com as almas dos seus queridos e dirá: recebe o corpo de glória, recebe o corpo de glória, recebe o corpo de glória, recebe, porque Cristo está na glória te esperando. Essa palavra. Aleluia. Sim, pastor, eles vão para onde? Nas nuvens. Sim, nas nuvens. Agora vem a gente. Os vivos serão transformados, porque o corruptível se registra na incorruptibilidade, de maneira que mortos ressuscitados e vivos transformados nos encontraremos com ele nas nuvens. Olha, presta atenção, hein? Olha lá, Jesus e todos os santos de todas as épocas. A família é grande, nas nuvens do céu estarão tribos, povos, nações, línguas e raças. Vai estar ao seu lado Isaac, Davi, vai estar ao seu lado Ruth, Noemi, uma família imensa, todo mundo nas nuvens do céu, para ir para a glória. Existe quantos céus? Quando o céu existe, cuidado com a história de sétimo céu, viu? Sétimo céu é uma revista mentirosa que destrói a banca. Só existe 3 céus. Primeiro céu, onde a sua visão alcança. Segundo céu, céu das estrelas, das galáxias. Terceiro céu é o céu onde está o trono de Deus, o beneplácito de Deus. Amém? Preste atenção agora. A gente está no primeiro céu, mas para chegar no terceiro tem que passar por onde? Eu não estou ouvindo. Estamos no primeiro céu, para chegar no terceiro tem que passar por onde? E quem está no segundo? Quem é que está no segundo? Usei o nome dele: Satanás, Apolion, Abaddon, dragão, antiga serpente, mentiroso, homicida, enganador. Quando ele foi expulso do terceiro céu, ele não pisou na terra. O orgulho é tão grande que Deus perguntou: ei, de onde vens? Vim passear e rodear sobre a terra, mas ela não pisou não. O meu orgulho não permite pisar nessa terra. Ô pastor Edson, e naquele momento lá no monte, quando Jesus foi tentado por ele, e precisou ele sentar? E precisou ele descer?
ele está no primeiro. Para chegar no terceiro, tem que passar pelo segundo. E no segundo está o quartel-general de Satanás. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades e principado nas mansões celestiais. Ou tem uma maneira de dizer que o diabo está no inferno, ou tem uma maneira de dizer que o diabo está preso. Tipicamente, porque sempre conversa de pregador e pastor que não lê Bíblia. O diabo está lá, no segundo céu, só delegando poderes. Para cada continente tem um demônio, para cada país tem um demônio, para cada estado tem um demônio, para cada cidade tem um demônio, para cada rua tem demônios. O exército de Satanás é muito grande, tem até o teu nome que vocês conhecem dentro da rua. É isso, um demônio. Mas só tem uma coisa, igreja: maior é o que está conosco. Para te guardar em todos os teus. Quem quer essa palavra? Glória a Deus. Como nós estamos no terceiro, para chegar no terceiro e passar para o meu segundo. E no segundo ele está lá. Mas tem uma profecia na Bíblia que vai se cumprir esse dia. Romanos 16 e 20. Por favor. Por favor. Romanos 16 e 20. Vai lá, tem que estar aí. Romanos 16 e 20. Aleluia. Minha hora é boa. Prontinho? Tem que provar aqui. Vamos lá, minha irmã. Me ajuda, senhora. Vamos lá. Romanos 16 e 20. Para chegar no terceiro, tem que passar no segundo. Vai lá. E o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Quem diz amém? E o mesmo Deus de paz, breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos. Quem esmagou a cabeça dele? Quem foi que esmagou a cabeça de Satanás? Jesus Cristo. Agora tem gente aí dizendo assim: pisa na cabeça dele, sente em cima dele. Oh meu Deus, é tanta idiotice que eu não aguento. É muita idiotice. Satanás comigo, eu pego ele, pisei na cabeça dele, eu fiz o maior estrago. Oh meu filho, você parece que nunca leu Bíblia. Ninguém, nenhum crente pisou na cabeça da Satanás. Nem o pregador mais fervoroso do mundo, nem o crente mais santo do mundo pisou na cabeça dele. Ninguém, irmão. Ele está lá no segundo céu. Só quando a igreja for arrebatada, aí se cumpre agora breve. O Senhor esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Mas só com os seus pés e o seu corpo tiver o corpo de glória. Em corpo de glória, ele não suporta e não aguenta. Ele está no segundo e a gente está na noiva. Agora preste atenção. Cristo faz assim: Cristo, minha noiva, pronto meu noivo, vamos subir para o casamento. Aí ele sobe com a noiva. De repente, no segundo céu, está lá o demônio. Satanás fala: que luz é essa que vem aí? Dá uma olhadinha lá. O demônio desce, olha e sobe. Satanás. Não é somente uma noiva, vem muita gente aí. E quando eu olhei no meio de tanta gente, lá via o Nazareno. O Nazareno vem aí. A igreja agora sobe com o noivo em corpo de glória. E a gente vai passar por cima do trono de Satanás, pisando na cabeça dele, dizendo: eu venci Satanás, eu venci Satanás, eu venci. Quem tem essa experiência?
coisas. Ele atinge pessoas que deixam Jesus. Ainda tem pessoas que não acreditam que Jesus vem buscar a sua noiva. Nós vamos crer, diga amém. Agora olha para cá, presta atenção. Quando ele sair, primeiro céu, segundo céu, passar por Satanás, agora vai para o terceiro céu. É o céu de Deus. Mas para chegar lá, tem outro obstáculo. 24/7 salvos. Vamos lá? Ah, meu filho, comigo vai ter que ler Bíblia. Comigo vai ter que ir lá, marcar. Vamos ver. O que o pessoal pensa, irmão? Que ser arrebatado é sair da terra e já pular no céu direto. Então, tem toda uma etapa. Quer ver? 24/7. Presta atenção no que vai fazer. Dá mais aumentado aí, meu filho. Vamos lá, escuta bem o que está escrito aí. Escuta aí. Levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-vos e entrai eternas, e entrai o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai a porta das vossas cabeças, levantai-vos a entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, este é o Rei da Glória. Quem diz amém? Quem diz amém?